Bom dia a todas. Segunda-feira com chuva é difícil, mas só Esther já deu para conseguir juntar essa quantidade enorme de pessoas. Esther, parabéns, 40 anos de jornada. É um orgulho para nós, mulheres brasileiras, termos você como uma mulher brasileira que fundou uma marca dessas, que hoje não está só no Brasil, está no mundo inteiro. Uma alegria ter vocês aqui, três arquitetas que eu admiro tanto. E muitas amigas aqui também que estamos assistindo, Stephanie Garcia. Cadê meu time, as mais? Cé, Sivan, obrigada a cada uma de vocês que conseguiu vir aqui nos prestigiar. A gente sempre diz que os momentos, os encontros do Mulheres Positivas têm um objetivo, para que vocês consigam pegar esse tempo para vocês pensarem em vocês, refletirem sobre a vida de vocês, sobre a carreira de vocês. Quem sabe, através da história das três meninas que estão aqui, as três Marias aqui, vocês podem também refletir sobre a vida de vocês. Semana passada nós estivemos em Miami, na Ornari de Miami, e a gente teve um momento aí de reflexão sobre como o nosso tempo é o nosso bem mais precioso, então a gente tem que alocar o nosso tempo no que realmente importa. E a reflexão foi, será que a gente está alocando o nosso tempo no que realmente a gente quer? Eu vou dar um exemplo muito bobo, mas só para exemplificar do que se trata, né? O nosso dia em Miami começou na Balmain. E o executivo que apresentou a Balmain contou a história da Balmain, para quem gosta de moda aqui, contou que o Balmain ele é arquiteto. Ele se formou como arquiteto e, em um determinado momento, já que estamos aqui com arquitetas, vamos colocar essa história, ele se formou como arquiteto, mas em um determinado momento da vida dele, ele falou, eu não quero mais fazer isso, eu não gosto disso, eu quero trabalhar com moda. Então, que bom que ele teve coragem de mudar o caminho dele, de colocar lá no Waze e reprogramar o trajeto. E isso serve para cada um de nós que está aqui hoje. Será que o que a gente está fazendo é realmente o que a gente quer estar fazendo? Ou será que a gente só faz porque a sociedade diz para a gente que é o que a gente deveria estar fazendo? É o exemplo estrúxulo que eu ia dar para vocês. A vida inteira eu cresci com pessoas falando, ai, vamos jantar fora, tão legal jantar fora, é o máximo jantar fora. Um exemplo bobo, mas para a gente pensar na nossa vida é que se realmente a gente está fazendo o que a gente gosta. Até chegou um momento, quando eu fiz 40 anos, eu falei, gente, eu odeio jantar fora, eu não gosto. Motivo, continuo jantando fora se eu não gosto de jantar fora. Eu fico cansada, eu tenho sono, eu como o que eu não quero, eu converso sobre o que eu não quero. Cortei jantar fora da minha vida. Agora eu almoço, tava em Sambados com a Stephanie, a gente almoçou, fizemos um almoço divertido. Então, só essa reflexão aqui pra gente pensar do fundo do nosso coração se realmente a gente está alocando nosso tempo no que é, o que a gente quer, o que a gente gosta. Que bom que o Bauman se formou como arquiteto e resolveu mudar a carreira dele e se tornou aí um dos maiores estilistas de todos os tempos. Temos aqui três referências que a Esther escolheu com muito orgulho. A Esther me disse que ela tinha certeza que essas tinham que ser as nossas primeiras arquitetas a contarem um pouco da vida delas, da carreira delas. Então, meninas, a Esther já apresentou vocês. Queria que você começasse, vamos começar com você, Fê. Queria que você, por favor, contasse como é que começou sua carreira. E rapidamente, em 3 minutos, aí, uma mensagem aqui que você quer deixar pra gente. Demos aí um roteiro de perguntas. Não pode furar os 3 minutos, senão a Steph fica muito brava. Ela tem cara de boazinha, mas ela é muito stream. Não tô brincando, porque ela tá pensando que às vezes teve vídeo que a gente fez que 50 minutos sem parar de falar. Daí o público dorme, a gente não quer. A gente quer todo mundo feliz pra começar a nossa semana com um pé direito, né, Steph, querida? Fê, por favor. Obrigada, Fabi. Obrigada, pessoal, de vocês estarem aqui hoje, prestigiando a gente. É importante, né, a gente poder expor. Todas são importantes, todas têm uma história de vida muito legal. E que bom que a gente está aqui representando, né? Bom, Fabi, minha história de vida é muito louca, né? Porque eu tinha uma avó super tradicional, uma avó que foi considerada uma das mulheres mais elegantes do Brasil, e ela foi meio que a matriarca da família. E ela sempre me criou para casar, ter filhos, sabe? Era o sonho dela, eu casar, ter filhos. E no fim eu não consegui ter filhos, né? E minha vida tornou minha profissão. Eu me casei 3 vezes, inclusive essa semana eu vou casar de novo. Meu Deus do céu. Onde vai ser isso, o casamento? A gente só vai assinar em cartório. Ai, Jesus. E ela foi para um rumo completamente diferente do que foi planejado. Para mim, que era de costume na época, né? Que as mulheres todas fossem preparadas para casar e ter filhos. E daí eu tinha um pai engenheiro, dono de uma construtora, que começou a falar de arquitetura, arquitetura, minha filha tem que ser arquiteta. Por sorte, eu gostava muito de arquitetura. Então, eu acabei me engajando na carreira. Hoje, eu
sou um exemplo na família, né? A menina que estava sendo criada para casar e ter filhos. Fui bem profissionalmente, graças a Deus. E é isso. E estou super feliz. E eu acho que todo mundo tem que fazer aquilo que gosta. Não tenho nenhum preconceito para quem escolheu ser mãe e ter filhos, mas eu acho que o mundo deu uma liberdade para a gente que a gente pode escolher o que a gente quer. Então, isso é maravilhoso, né? Maravilhosa. Laura, por favor. Eu quero pegar uma microfone. Isso. Olá, boa noite, bom dia. Pessoa que Boa noite, Margudas. a pessoa ainda não dormiu. Esther, obrigada, viu, pelo convite. Muito legal esse momento, muito legal. Engraçado, eu cheguei lá embaixo, mandei mensagem pro meu time, não vi ninguém, tá vazio. Falei, vim todo mundo. E aí eu subi essa surpresa aqui, lotado. Que legal, bacana. Algumas alunas minhas ali. Vi mais algumas chegando aí para mim. E aí, assim, muito legal esse evento, né, reunindo a gente para as mulheres, né, à frente da arquitetura, tem os meninos aí também, tudo bom? E a gente, enfim, esse momento é muito importante, eu acho, da profissão. A hora que eu vi o tema, quando a Esther me convidou, falei, gente, vamos lá, vamos falar. Não sei nem se eu tenho muita coisa para falar, mas vamos tentar. E falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não sei se as pessoas sabem, não sei se as pessoas me conhecem aqui, quem está aqui, que me segue. E aí, assim, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Saí de Campo Grande em 2004, formei e tenho a faculdade de arquitetura em 99. Em 99 mesmo, abri meu escritório em Campo Grande, um escritório que é super bem lá, com as minhas sócias. E em 2004, quando a gente decidiu terminar uma sociedade ali que ia super bem, foi um momento muito decisivo. Eu fui embora para Barcelona. De Barcelona, vim morar em São Paulo em 2005. Então, tenho 11, 21, e assim, pá, 2005, acho que 10 anos que eu estou aqui. Não, tem 21 anos. Eu estou em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar em grandes construtoras, trabalhei na Tia Bonhat, trabalhei na Método Engenharia, fui responsável por um dos projetos, maiores projetos de aviação, que foi o Centro de Manutenção de Aeronaves em Confins. Isso foi muito importante na minha carreira, porque acho que trouxe um embasamento muito forte para a parte de gestão, para a parte, né, de tocar o escritório, né, num mundo em que 70% das cadeiras do curso de arquitetura, dos escritórios, são mulheres, mas ainda a presença do homem é mais forte que a nossa quando trata-se de premiações. Então, isso é um tema muito importante a gente conversar, né? O porquê disso. Então, eu vim da engenharia. Eu falo, meu chão de fábrica é a engenharia. Eu, com 20 e poucos anos, eu estava coordenando 300 disciplinas para fazer uma oficina de avião em meio a tantos homens carcamanos assim, da engenharia. E isso me trouxe muito jogo de cintura, né? Uma menina nova, arquiteta, e a gente vai falar disso. Mas a trajetória é isso. Aí abri meu escritório em 2010. Saí da Tchê para fazer uma casa de veraneio. Foi o meu primeiro projeto importante. Foi onde começou uma história com as casas de veraneio. Me chamaram para fazer uma casa em Campos. E eu, no dia seguinte, pedi demissão e abri meu escritório em julho de 2010. Tá. Corajosa, corajosa. Cris. Bom, queria agradecer a todos vocês, né, terem saído de casa nesse dia tão chuvoso, estarem aqui, porque somos mulheres determinadas, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. A gente enfrenta tantos desafios no nosso dia a dia, e é isso que a Fabi falou. A gente tem que sempre ter algo, qual é o nosso propósito, né? Para a gente perseguir o nosso propósito e fazer valer a nossa persona dentro do mercado de trabalho, como mulher colocada na sociedade, né? E isso é muito importante. E
e a coragem que a gente tem de fazer tudo isso com tantas coisas no nosso dia a dia, né? Poder fazer esse malabarismo de conseguir fazer tudo junto. Bom, eu tive uma felicidade de ter um pai imigrante, né? O meu pai ele veio para o Brasil e aqui quando os estrangeiros chegavam eles tinham que fazer a vida deles sendo nova, né? Tudo novo, trabalhando muito, 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 imigrante italiano. E aí o meu pai teve 3 filhas mulheres e impossível não trabalhar. Então a gente foi logo cedo trabalhar com meu pai. Meu pai tinha uma fábrica de plástico e depois de mini brinquedos, então a gente trabalhava muito no chão de fábrica. Isso trouxe para a gente uma bagagem muito importante no nosso dia a dia hoje. E aí as coisas foram se transformando e eu fui fazer design de interiores, né? Essa foi a minha formação. Só que, logo no começo, eu não esperava isso. Eu tinha uma aptidão muito grande para cuidar de casa, gostava das coisas da casa, meu pai indo e vindo da Itália, sempre trazendo novidade, né? Aquela coisa da cultura, do belo, do design, né? Sei que na minha casa presente. E aí, eu comecei em casa, só que de repente aquilo foi um fermento dentro do bolo. O negócio começou a explodir, todo mundo me chamando para fazer as coisas e tal. E eu era casada na época, meu marido engenheiro, que aprendi muito com ele, né? Me ajudou muito também, foram homens que me apoiaram, isso é muito importante. Vão, não, Cristina, você tem que montar um escritório, você tem que ter uma sócia arquiteta, porque se você for design de interandas, é um desastre, você tem que ir de tudo, não pode ficar, né? Então, aí eu montei o escritório, chamei minha irmã Milena, queria agradecer ela aqui também, que é uma mulher que me apoia muito. Falei, Milena, vem fazer a parte administrativa do escritório. Nós precisamos ter essa parte, senão não vai dar certo. Eu, com a minha cabeça, que quero fazer um monte de coisa, você tem que ser um cara no chão aqui. E abrimos o escritório e fomos rapidamente nos tornando posição de mercado dentro das construtoras, né? Hoje nós atendemos mais de 50 construtoras em todo o Brasil. Somos, assim, muito respeitadas. Eu acho que a mulher tem que ter um posicionamento, né, de respeito mesmo. E isso tudo que a gente leva, a gente tem que, né, peraí, você está falando comigo, né? Você tem as coisas que você vai se posicionar, né, comigo e eu com você. E aí o nosso trabalho foi ganhando espaço no mercado, trabalhando muito no universo masculino, que é das construtoras, e hoje a gente tem o residencial também, que é um residencial menor, mas muito bem estruturado e que atende famílias. E eu queria também contar para vocês que no meu escritório somos em 24 mulheres. Ai, maravilhosa. E foi o que deu certo, uma apoiando a outra, como estamos fazendo aqui nessa casa maravilhosa que é a casa do Ornag da Esther. Quero aproveitar a deixa da Cris, que ela falou sobre respeito, né? E eu quero que as meninas, e os meninos, desculpa, eu tô ignorando vocês, mas que já riu aí. Não se sintam, por favor. Que queria de vocês, meninas, trouxessem aí um takeaway pra gente. Então, ferramentas. Quais foram as ferramentas que vocês usaram na carreira de vocês para quebrar essas barreiras invisíveis que existem? Então, acho que essa dica é importante também para mim, para o meu time, para quem está aqui nos acompanhando. Então, ferramentas de verdade, técnicas que vocês usaram no decorrer da carreira de vocês para vocês se posicionarem, para vocês conquistarem o respeito, é o que lhes disse. Porque às vezes, né, sendo mulher e uma mulher de negócio que eu sou, eu entendo que eu tive que às vezes virar a mesa, mas aí essas ferramentas a gente não passa, a gente não perpetua. Eu quero as ferramentas que vocês usaram, que funcionaram e que foram eficientes. Eu estava você, foi Eu? Eu sei. Olha, eu vou ser muito sincera, Fabio. Eu não tive muito problema para me impor como mulher da minha carreira. Porque, como diz a Laura,
70%, né, da nossa profissão é mulher. Eu acho que, obviamente, que existem homens mais machistas, né, que existem pessoas mais machistas que, quando você entra uma mulher, elas já começam, você não sabe nada, sabe, mulher, aquela coisa. Como tem homens muito legais que te respeitam. Eu sempre consegui tudo com muita simpatia, com muita transparência, sabe, demonstrando muita paixão pelo que eu faço. Eu acho que isso é uma coisa muito clara no mercado que eu faço, muito companheirismo entre os meus arquitetos. Eu acho que eu nunca me coloquei acima de ninguém, então eu sempre pedi. A gente é um grupo, a gente é um time, então eu mostro muito isso para o meu cliente. Então, eu acho que Aliados, você construiu bons aliados na sua carreira, é isso? exatamente, bons aliados. Mas eu acho que você consegue muito respeito das pessoas, sendo mulher, sendo homem, quando você é transparente, quando você realmente fala a verdade, quando você demonstra com emoção as coisas que você faz. Então, eu acho que isso deixa as pessoas mais confortáveis, entende? Tanto para homem quanto para mulher. Então, se eu te falar que eu enfrentei algum tipo de preconceito, ou se eu tive que usar alguma coisa muito especial para alguém, não, foi tudo muito natural. O preconceito foi só na sua casa, seu pai ter sai em casa se tivesse filho. Você imagina, eu sou árabe, então dá para entender de onde vem, né, o machismo todo. Minha família era bem machista, mas graças a Deus hoje é completamente ao contrário. Hoje eles têm o super orgulho e eu consegui pôr isso, e agora todas as mulheres da família trabalham, então super bem. Mas é isso, acho que o princípio de tudo é a transparência, a honestidade e a paixão. Acho que são as melhores ferramentas para você se colocar em qualquer lugar. Com isso você transmite confiança, sabe? É isso. Muito bem. Laura. Hoje aqui já tô comendo. Eu acho que a Fê falou tudo aqui, né? Que eu também acredito muito nisso, nesses três pontos importantes dessa triangulação, que é isso, é a paixão pelo trabalho, o embasamento técnico é muito importante, obviamente, para quando você vai se colocar numa reunião técnica, a gente tem que ter um embasamento técnico, mas principalmente, eu falo assim, eu acho que é um problema meio que geral dos arquitetos, assim, eu tento mudar todos os dias, mas o arquiteto, ele acha que ele tem que saber de tudo, né? Ele acha que ele tem que entender de tudo, e o piano vai ficando mais pesado, né? Então, demorou muito tempo para eu começar, apesar de sempre eu ter esse perfil de trazer o fornecedor para a mesa, que seja desde o do mestre de obra ou do fornecedor, eu sou muito de a expertise técnica de cada um. Eu preciso da sua expertise técnica para fazer bem o meu trabalho. Eu jamais me coloco à frente de alguém que está ali especializado naquele tema. Você falou que cometeu bem, me lembro uma frase que disseram: para você ser um bom CEO, você precisa ter executivos que são mais inteligentes e que têm mais expertise técnica no detalhe do que você. Exato, eu acho que assim, isso é uma coisa, né? Até postei esses dias que eu falei, o arquiteto, né? Ele tem esse perfil de tomar todas as frentes, né? O quanto a gente não precisa pôr o pé no freio e falar, vamos chamar os especialistas, eu preciso dos especialistas para me ajudar em cada tema, né? E eu costumo brincar assim, para o nosso time, para o nosso trabalho interno, a gente tem que entender, saber de tudo. Eu falo, para o meu cliente eu não sei nada, eu sou criativo. Para o fornecedor, você tem que ter ali um embasamento técnico, mas, em primeiro lugar, ouvir dele. O que é melhor para você? Como é a melhor maneira de você fazer isso? Eu acho que essa troca, né, vai dando esse respeito mútuo entre os times. Quando a gente fala da coisa desse... Hoje, ele funcionou realmente, eu também nunca passei por uma situação de machismo, alguma situação visível, né? Você até falou assim, essa barreira invisível. Eu já acho que a barreira não é tão invisível, pode ser nesse dia a dia, pode ser que... Mas é muito visível a barreira
da questão da posição da mulher, da profissão, da arquitetura, da engenharia, enfim. Porque a gente vê isso, né, historicamente falando, né, o prêmio que a gente tem ali, a galeria de pessoas, de premiados na arquitetura, 70% da cadeira é feminina e é uma ou outra mulher que está ali na galeria desde a década de, quem sabe, de quanto que é? Cadê o chat GPT? Gente, tem o Trello. E tem duas mulheres, tem ali a Zara que representa, né? Tem, assim, você escuta muito pouco quando a gente fala de cadeiras de diretorias, conselho, presidência, a mulher não tá, né? E isso me... E aí você fala assim, Laura, mas isso está mudando. Não está mudando. Recentemente, ano passado, nós tivemos um evento marco, um evento internacional, com uma curadoria de uma mulher incrível, uma mulher maravilhosa, a curadoria que selecionou os palestrantes e o palco era 99% de homens. E as mulheres que estavam ali, elas estavam representando uma estrutura, algum escritório de homem. Então, isso é muito, mesmo hoje, não é invisível, é bem visível. Então, é legal esse espaço, né, para as mulheres conversarem. E também, assim, não no intuito de nem atacar, tá certo, tá errado. É uma provocação que eu mostro para mim. Porque nós, mulheres, a gente faz tanto barulho, a gente movimenta, a gente é mais agizada, né? Eu tenho 2 filhas mulheres, eu fico desesperada na escola, que as meninas vão lá, apresentam trabalho, falam, desenvolvem. A hora que chegam os menininhos, eles não conseguem ler direito, eles ficam perdidos. Aí eu fico olhando e falo assim, ele vai ser o CEO e ela vai resolver tudo para... Ei! Mas esse sentimento que... Ela já mudou, pelo amor de Deus. Mas você sabe que eu acho que para mudar, somos nós, as próprias mulheres. Seu dá, pedir Deus. Por quê? Porque a gente tem essa emoção, essa coisa, né, visceral da mulher, da mãe, da guerreira, que tem que matar um leão por dia, enquanto o homem, ele observa, ele é mais racional, é a hora que você vê, né? A mulher faz tanto barulho e o homem Continua fazendo tudo por ele, né? a mulher e o homem acaba alcançando O destaque. o destaque, né? E isso, gente, acontece todos os dias na nossa vida, deixa eu sempre prestar atenção. Os homens, silenciosamente, eles vão se protegendo, se ajudando de uma maneira muito silenciosa, discreta, e as mulheres, nós somos mais competitivas, né? Mas a gente tá mudando. Isso, velho. Eu acho que é muito legal a discussão exatamente por isso. Porque a gente precisa até... Cris. Então, eu acho que comigo, realmente eu me formei em design de interiores, então ir para o mercado também de trabalho e atender arquitetura, eu tive que ter um time de arquitetos que me ajudassem no meu dia a dia. Isso fez com que eu entendesse e respeitasse muito o outro profissional, como a Laura falou, o profissional também das demais áreas. A gente não sabe tudo, a gente depende muito das outras disciplinas. Hoje em dia, quando a gente entra para uma reunião de coordenação, tem várias disciplinas, tem o momento de você falar, como você se colocar, como você defender a sua ideia, né? E então, eu acho que o cliente entra para o escritório e o grupo das meninas também, vamos fazer tudo junto, né? Além da transparência, além da responsabilidade, do profissionalismo, quando a gente constrói um sonho de lançamento, um sonho de uma casa, quando isso vai se materializar, não tem só a nossa parte, tem a parte deles também, né? E eu acho que, assim, no universo masculino, realmente conseguir uma posição de mercado não é fácil. Logo que eu comecei,
Eu colocava roupas de mulheres mais velhas, porque era muito nova, então era uma forma de eu me sentir um pouco mais respeitada. E isso foi passando e a gente foi adquirindo um terreno, né, que a gente nunca nem esperava. Lógico, tem situações, sim, que a gente fica em dúvida até onde a gente deve ir, até onde a gente não deve ir. Eu acho que o jeitinho que a Fernanda falou, a gente tem um jeito como conquistar, né? A mulher realmente ela é um amparo para o homem, né? A gente dá isso para eles sabem tirar isso perfeitamente. Eles dependem da gente. Então, como a gente se posicionar, como a gente ter esse jeitinho, a gente vai para a obra, a gente fala muito com o engenheiro, tem parte técnica, tem o dia a dia que é super difícil, as pessoas mais humildes, os homens mais humildes também, como a gente se recortar para eles, né? Eu acho que isso é tudo um respeito que a gente tem com o outro e o outro tem com a gente. E essa troca do vamos fazer juntos o melhor possível que a gente pode dar para o outro, o melhor possível para poder materializar esse projeto e a gente ir em frente com um sonho realizado. Cada projeto é um desafio. Eu acho que tem coisas que a gente nunca imaginou que a gente pudesse ter concretizado, né? A tecnologia hoje é muito avançada, o mundo é muito rápido e depende muito de nós. Eu acho que os homens são, sim, muito dependentes das mulheres, o staff que a gente dá, o conforto que a gente dá, e a gente tem que saber como tirar o melhor disso em cada momento, em cada situação. E eu tenho certeza que a coragem e as nossas metas vão levar cada uma de nós em lugares que a gente nunca pensou que a gente pudesse estar. Ou seja, disciplina. É isso. É consistência e disciplina para a gente chegar onde a gente quer. Agora a gente sonhar também, né? Sonhar, mas sonhar e executar. Porque sonhar e assistir Netflix, não. Provavelmente a gente não vai chegar em nenhuma lugar. E acordar de manhã num dia chuvoso e tá aqui. Exato, exato. A gente tem pouco tempo, então eu queria, por favor, meninas, que... desculpa, eu não estava no script essa pergunta, mas eu queria falar sobre momentos difíceis. Aquela história lá do fundo do poço. Quem lembra que a Galisteu falou que o fundo do poço dela tinha mola, essa história. Então, é natural, né? A vida é feita de ciclos, a gente passa por momentos difíceis e momentos maravilhosos. Vocês sendo executivas, sendo arquitetas, sendo empresárias, empreendedoras, porque vocês são empreendedoras no final do dia, vocês três. E a gente sabe o quanto é difícil ser empreendedora nesse país. Quem é empreendedor aqui? Só para eu ter uma noção. Todo mundo? Maioria. E agora com a reforma tributária, né? Vocês viram que piorou bastante pra gente que é empreendedor, né? Esses 10% aí, tô chorando desde janeiro. Eu queria, por favor, meninas, que vocês contassem pra gente qual foi o momento mais difícil da vida de vocês. Não da vida, assim, fiquei com dor de barriga, briguei com o marido, não. Isso a gente não quer saber, deve ter sido muito difícil, mas a gente quer falar sobre carreira. O momento mais difícil da sua carreira e como que você saiu desse lugar. Porque eu tenho certeza que a gente já deve ter passado, vamos passar, e quem sabe a gente não pode aprender com a história de vocês. Eu acho que o momento mais difícil que eu passei desses 21 anos de carreira foi uma separação que eu tive com a minha sócia, porque a gente dividia muito a tarefa, né? E eu fazia toda a parte de contato com o cliente, criação. Ela também fazia criação, mas principalmente essa parte de marketing. E eu nunca cuidei da parte administrativa do escritório. Nunca cuidei, nunca vi financeiro, nunca vi parte de contador, nunca, nunca. Então eu tive que aprender depois. E aquilo para mim foi falar, meu Deus do céu, sabe? O que eu vou fazer? Entender de número, sentar com o contador, entender de lei, entender de tributação. Nossa, eu falei, eu vou afundar. Foi muito difícil. Mas você entendeu a reforma tributária que está acontecendo com esse Eu sei que a gente vive para trabalhar, para pagar imposto.
É a única coisa que eu sei que eu estou revoltada. Quando a gente só paga imposto nesse país. E eu acho que eu tinha uma venda dos olhos. E isso, para mim, foi um crescimento. E também todas as pessoas que eu perdi, né? Eu tinha um time que eu estava há muitos anos com eles. E construir esse time, construir uma fidelidade com os clientes. Então, foi muito difícil, muito difícil. Eu sofria é como um divórcio, né, gente? Essa que é a verdade. Mas eu me reergui, construí uma história nova, aprendi a crescer financeiramente, né? E entender o que eu tenho que pagar de imposto. E é isso, acho que foi o momento mais difícil da minha carreira, sabe? E me acostumar com uma coisa nova. É isso. Faz parte, faz parte. Quem nunca se separou de sócio aqui? Eu já, 2 vezes. De marido, de sócio, não sei o que é pior, juro. Talvez de sócio, porque marido, você dá graças a Deus ter sido Laura. Só aplicou. Olha, eu vou falar. É difícil essa pergunta, viu? Porque eu tenho memória seletiva. Que massa. A Mai é assim também, olha ela lá, também. Ela só lembra das coisas boas. As Eu coisas vou falar, eu lembro, eu juro. E aí, falando, né? Até só quando você perguntou, eu falei, gente, não é que é meu, gente. Problema a gente tem toda hora. Desafio a gente tem toda hora. Mas a gente tem que saber o que fazer com isso, né? Assim, qual é a melhor maneira de tirar, né, de mão a limonada. E eu acho que tudo que acontece tem um porquê. Eu acredito muito nisso. Por mais que naquela hora pareça incompreensível, né, essas mudanças na vida, algum momento você vai olhar para trás como assim, gente, graças a Deus isso aconteceu. A uma hora as respostas chegam. E quando eu fui falar da separação da sociedade, eu também tive uma separação da sociedade de uma sociedade, mas lá em 2003, que como eu contei, né, comecei contando, em 99 abri o escritório, recebia orçamento por fax gato, a gente tinha que fazer cliente contratar em uma semana, assim, uma painel fax. Então, assim, eu desde nova ali, que eu sabia que eu queria arquitetura, eu comecei AutoCAD, nem existia, a faculdade proibia computador e eu estava lá no AutoCAD 13. Então, eu sempre fui muito precoce com a arquitetura. E aí eu quis abrir meu escritório, fiz uma reforma gigantesca numa casa, de trocar cobertura, a casa inundou, falei, contratou estudante, viu? Eu não impermeabilizei. Mas eu aprendi na raça mesmo, né? Desde 99. E essa minha sociedade é muito bem. A gente tinha muito trabalho. Os clientes em Campo Grande procuravam a gente fazia grandes reformas, mesmo como estudante de arquitetura. E ali em 2003, era eu e uma sócia, entrou uma terceira sócia, que era, na época, bem mais velha que a gente, acho que ela tinha 33. Então ela era mais experiente, 32 anos, tal, e ela chegou e deu uma bagunçada na sociedade ali. E chegou aquele momento em que as 3 sócias, vamos juntar, vamos sentar e vamos ver o que vai acontecer. E eu, muito segura de mim, que o escritório é maravilhoso, está vindo tudo bem, me tiraram da sociedade. A senhora te expulsou. A senhora de 33 anos te mandou embora. Mandou igual. Pegou a minha sócia. Brincadeira, hoje eu adoro, os 2 anos são minhas amigas. Mais uma que a outra. A Nora, imagina, expulsou dos... Eu adoro também. Não, mas eu vou falar, então eu gosto de perguntar isso, justamente naquela época não fazia sentido nenhum. Eu falava, gente, nosso escritório 1 milhão. E eu fiquei muito chateada, demorei uns 6 meses para digerir tudo aquilo. E a minha sócia mais antiga, que era a primeira, virou para mim e falou assim, Laulinha, é o seguinte, eu sou casada, tenho filha, ela tinha minha idade, mas eu já tinha casado e filho, e a sócia mais velha, mais experiente, mais estruturada, casada com filho também. Ela falou assim, a minha decisão de ficar com ela foi porque você não vai ficar em Campo Grande. Ele tem que ser Campo Grande. Aí eu falei assim, na hora, eu falei, imagina, não faz sentido nenhum minha vida aqui, consolidada, mesmo que ele fala, não mentindo, minha vida consolidada. E aí não fez sentido nenhum, eu fiquei muito chateada. E passou uns 6 meses, do nada, fiz assim, atrás dela, você não vai ficar em Campo Grande. E eu olhei assim, falei, o que eu tô fazendo aqui?
fui embora para Barcelona, vim para São Paulo e, enfim, né? E hoje eu falo para ela isso e foi assim, foi ali naquele momento, foi o pior momento da minha profissão. Achei que fosse, né? Hoje eu falo assim, tô aqui por ela. Maravilhosa, Cris. Vê. Só contextualizar o que a Laura falou, eu acho que também, em certos momentos, porque a gente adquiriu toda essa posição que a gente tem, em certos momentos, a gente ameaça outra mulher. A gente pode ser uma ameaça para uma outra mulher. Uma outra mulher pode se sentir insegura perante nós, né? Isso acontece muito. Então, assim, a gente está falando de um universo masculino, mas também tem essa plotagem, né, das mulheres, e isso faz parte do nosso dia a dia também, né, como de todas vocês. Mas eu tive a sorte de ser sócia da minha irmã Milena, então a Milena é minha protetora, e a gente passou por inúmeros momentos, mas não teve nada muito traumático. Teve traumático no dia a dia, né? Os perrengues de acontecer, tipo, pode estourar o cano na obra, o cliente ficar completamente enlouquecido, você pegar um cliente que está num momento muito fragilizado psicologicamente, você tem que entender que aquilo lá é um problema psicológico dele, não é algo relacionado ao projeto, à obra. Você tem que saber separar. A gente é um pouco psicóloga também, né? A gente faz terapia para poder atender a eles também e levar, afinal de contas, os nossos projetos duram, às vezes, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Implementar prédio, às vezes, durar 4 anos. É uma vida muito longa, né? Que a gente percorre junto com eles. Mas inúmeras coisas aconteceram de vir à noite para a gente, no outro dia, fazer uma inauguração de um espaço, inúmeras casa-cor que a gente fez, que é sempre um perrengue, tem 1000 histórias para contar. Design Week, que a gente trabalhou muito aqui na Praça UAP, com a Esther aqui cara a cara, uma preparando numa loja, a gente preparando aqui junto com a Alegre, Star Móveis, e só chove, não para de chover, e a gente vai para a chuva, começa a colocar tudo na chuva, porque o espaço é aberto, e de repente você fica resfriada no dia da inauguração. Você está péssima, mas você cumpriu tudo aquilo que você se dispôs a cumprir. Então, eu não tive muitos perrengues, mas o nosso dia a dia é o perrengue. Uma boa empresária que gosta de resolver problema todos os dias, né? Agora, sobre o que você falou das mulheres se sabotarem, ok, é verdade, mas eu acho que cabe a nós mudar isso, para a gente não perpetuar. Cris? Só para a gente se complementar o que você falou, das mulheres que se sabotam, eu acho que cabe a nós não aceitar esse tipo de comportamento. Se está numa mesa de mulher e as mulheres estão falando mal das outras, para essa conversa. Eu não quero participar disso. Levanta, vai tomar um café, vai pular no mar. Se vocês não querem que esse comportamento continue, não seja você uma agente. A gente tem que parar de perpetuar esse tipo de comportamento. Eu converso muito sobre isso com o meu time. A gente não tem que aceitar isso. Eu não quero estar numa mesa onde as mulheres falam mal das outras mulheres. Para que falar mal? Vamos falar bem. Que tal falar bem? Sempre tem coisa boa para falar. Eu tive um mentor na minha vida e ele disse o seguinte: alguma coisa você vai ter que você vai gostar dessa pessoa. Alguma coisa, o cabelo, a roupa, o dente, o dedo. Foca no que você gosta, esquece o que você não gosta. A vida é tão melhor quando ela é positiva, você tira a parte ruim dela. Meninas, para a gente fechar essa conversa, que o nosso tempo acabou, queria que vocês deixassem, por favor, uma mensagem positiva, por favor, explicando o que vocês quiserem, mas para que a gente possa também refletir, sair daqui refletindo sobre vocês, sobre a carreira de vocês, de repente algum ensinamento, alguma coisa que vocês sabem, coisa que vocês wish you had known lá atrás. Então, eu queria que vocês fechassem o toque aqui com uma mensagem de cada uma de vocês. E a Esther quer falar alguma coisa, eu acho.
Queria também que elas falassem junto dessa mensagem, um projeto inesquecível. Um projeto inesquecível. Pronto. Sim. É o que te marcou, foi assim, aquele, você falou, que o projeto só tinha ajudar. Esquecível? Ou 3 minutos. Agora, tá, 3 minutos. É que eu sou tímida, gente, é por isso que eu falo aqui no microfone. Mas é assim, eu vou começar pelo projeto inesquecível. Eu monto a cavalo. Eu faço uma modalidade que se chama adestramento. Aliás, é um esporte lindo porque homens e mulheres concorrem na mesma categoria. Acho que é o único esporte que homens e mulheres, e também não, e com idades diferentes, então pessoas com 60 anos concorrem no mesmo nível com a de 30. Então é muito legal. Ninguém eu não sei bem, né? Alguém usa esquengue. Duro, salto, tudo que é a modalidade equestre, né? Então um esporte muito bonito, porque une o homem, a mulher, não tem diferença, né? Se é gay, se não é, se é mulher, se é homem, se não é. Então é muito legal. E eu amo, né? É uma paixão que eu tenho, eu sou apaixonada. E eu fiz um projeto que para mim é inesquecível, porque não existe no Brasil. Eles me chamaram, o pessoal do Velho Barreiro, e eles me chamaram para fazer. A Luísa, maravilhosa. Eu estou fazendo um apartamento dela, que é a nossa cavaleira olímpica, maravilhosa. E a gente fez um projeto, o Victório fez um projeto no Aras dela, que é uma construção que é para receber provas internacionais. Então, eles fizeram um heliponto, o pessoal vem direto do aeroporto, e é tudo que tem a ver com a minha paixão, né? Então, para mim, é inesquecível. É uma tribuna que parece uma casa, é um negócio lindíssimo. Tem conceito de arquitetura que não existe no mundo. Então, todos os juízes internacionais vêm e falam, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Então, eu juntei as duas paixões, que é o esporte, e fui eu que projetei aquilo. E foi muito legal, porque eu fiz uma prova internacional lá e fui campeã, né, na minha categoria. Então, você imagine eu entrando. Isso é muito emocionante. Então, isso para mim foi muito marcante. Mas, assim, o que eu queria falar para vocês todos, homens, mulheres que estão aqui na plateia, é que vocês têm que ser felizes. Eu acho que a coisa mais importante da nossa vida é ser feliz. Então, seja a escolha que vocês tiverem que fazer, qualquer uma delas, ponham na cabeça que a felicidade vem em primeiro lugar. Então, não se sabotem. Lá no escritório, por exemplo, todo dia eu falo para os meus companheiros, porque meus arquitetos, está aqui o Lucas, que está comigo há anos, lindo, maravilhoso, eu falo que ele é um modelo. Quem é lindo, maravilhoso? Eu hoje a minha solteira. Cadê? Minha mãe tá aí, já recetar. Ai, desculpa, ela tá aqui também, desculpa. A Gi, a Bia, que estão aqui, o pessoal do escritório, eu falo todo dia para eles, se não está feliz, gente, por favor, não fiquem, sabe? Não se obriguem, porque eu entro naquele escritório, o que eu faço de palhaçada, vocês não têm noção. Brinco com todo mundo, dou risada, eu acho isso muito importante, porque a energia vibra diferente. As coisas começam a dar certo quando a gente está feliz. Então, a mensagem que eu tenho para dar, por exemplo, uma coisa que eu ia te falar, Laura, eu acho o mundo está mudando. Se você vê, hoje as empresas elas não estão mais contratando experiência, elas estão contratando paixão, elas estão contratando comprometimento, as empresas. E cada dia mais as mulheres estão assumindo isso, porque elas são exacerbadas com isso, né? O homem é mais fechado, a mulher é mais expansiva. Então, na maioria dos casos, né? Claro, tem um monte de homem que é, nossa senhora, meu pai, às vezes tem que falar, pai, que chega. Tadinha, você já não deve estar com a orelha quente, porque o te falou bebê. Mas, assim, eu acho que no mundo está mudando, mas acho que é isso. O recado que eu dou para vocês todos, sejam felizes, porque tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Ai, Cris. Bom, falando então em ordem, né? Me vem em mente aqui do projeto
mais desafiador e bacana que a gente tem em Marca hoje, né, é o novo Sírio-Libanês, lá no Morumbi, no qual a gente teve um desafio de fazer a parede logo do fundo que você entra no saguão do hall, ela é inteira de mármore, e essa parede tem 14 metros de altura, então a gente teve que fazer uma estrutura metálica com uma engenharia super exclusiva para ele, que a gente fez um desenho de estalagmite e estalactite. Então ficou uma escultura maravilhosa e é um projeto aberto ao público, então todos vão poder uma hora estar contemplando aquela escultura maravilhosa que eu fiz. Eu acho que isso vai me marcar para o resto da vida, que é um lugar muito bacana. E eu, para falar para vocês, né, a história da felicidade, do sonhar, do planejar e de ter muita coragem também. E de ter também coragem de não... você nunca vai acertar todas. A gente pode errar, mas a mulher tem uma força muito grande de se levantar, se reerguer e construir uma nova história e fazer diferente. Aqui estão exemplos, todas nós tivemos dificuldades em certos momentos, tanto do lado profissional quanto do lado familiar. A gente tem filho, o filho escolhendo sua carreira, o filho crescendo, a gente amparando, né? Eu tenho uma filha mais nova que ela tem uma certa dificuldade, eu sempre vou ter que estar com ela para sempre, né? Acompanhando cada minuto, mas isso só fortalece a gente, deixa a gente com mais força ainda. Então, vamos ser felizes, sim, mas vamos ter objetivo de vida, vamos não ter medo, porque a vida para uma mulher é feita de desafios e isso que é o bonito. Perguntar assim para ele aqui rapidinho. Eu acho que essa coisa do projeto mais marcante, cada projeto ele traz algum ensinamento, né? Então, quando a gente fala assim, na parte técnica, com certeza os hangares que eu fiz para Gol foi o meu projeto mais importante, que me trouxe, né, muita coisa. Aqui você fala, o que tem a ver uma oficina de avião com uma casa? Tudo. Parte de exaustão, parte de instalações, mais de 300 disciplinas complementares para você montar um hangar de avião. Isso, toda a parte técnica, eu trago hoje muito forte para os nossos projetos, dentro daquele cenário que eu falei, né? Eu chamo os especialistas, a gente entende tecnicamente, mas ali na perda do cliente eu sou criativo. Aí a hora que está só eu, fornecedor, vamos resolver esse ar-condicionado. Mas, então, cada projeto eu acho que traz um ensinamento muito forte, acaba assim, de alguma maneira os projetos todos são marcantes, né? E aí, assim, mas o de vida que eu falo, que para mim é o mais, que eu tenho carinho quando eu falo de um projeto, foi esse que eu fui chamada lá em 2010 para fazer essa casa de Veraneio Campos do Jordão. E foi uma casa que, em primeiro lugar, foi minha cunhada que, na época, comprou o terreno, falou, eu comprei um terreno em Campos, você faria minha casa? Que eu pedi demissão no dia seguinte, fui com tudo. E foi um processo muito legal, me trouxe muita... Eu falo assim, hoje tem muitos escritórios incríveis, né? Tem muita arquitetura feita pelos os colegas, os arquitetos, os homens, feito por mulheres, mas a arquitetura mesmo, a construção, eu percebo muito o homem muito à frente. E quando eu falo que nós, mulheres, a gente vai projetar casa ali desde o começo, o cuidado que a mulher tem de pensar na área de serviço, no café, nos matinais, onde vai estar a cafeteira, essa arquitetura do micro para o macro, é onde a nossa arquitetura ela brilha, né? Eu falo assim, a mulher não ganha muitos prêmios de arquitetura porque ainda não fizeram o prêmio de viver bem, né? Morar bem. Eu costumo brincar, desculpa aí meninos, hoje vocês vão sofrer bullying aqui, mas eu falo, e quantos homens eles fazem as arquiteturas para vencer vão, desafiar a engenharia, a gente quer saber onde é que a pessoa vai tomar o café da manhã dela e como vai ficar essa casa
É o acolhimento, né? Que é isso, ou seja, a gente transforma um lar. Né? A gente não faz uma casa, a gente faz um lar. Então, essa casa, para mim, foi muito importante, em primeiro lugar, porque foi uma casa que eu projetei, ali foi a minha primeira casa com 2.700 metros quadrados, uma encomenda megalomaníaca, e eu, arquiteta ali, novinha, fui fazer aquele casa com 7 suítes. E eu vivi essa casa por muitos anos da minha vida. O que isso significa? Te traz um repertório de vivência, não é um repertório de referência, é um repertório de vivência. Eu fui o facilities da casa. Eu que cuidava da manutenção, do monta-carga, da pintura, dos vidros infinitos. Então, hoje, a gente traz uma arquitetura muito mais consciente. A gente não faz mais megalomaníaca? Faz, obviamente. A gente faz o que o cliente quer, mas a gente sempre está alinhando expectativa. Ah, casa de vidro, você vai ter isso do trabalho. Então a gente traz um projeto pensando na funcionalidade. E essa casa, pela minha vivência da casa de veraneio, faz com que o nosso projeto hoje seja muito mais conversado do que, né, assim, trazendo todas as expectativas. Para o papel aceita tudo. Então, essa vivência foi muito importante, mas mais importante do que tudo foi a minha cunhada nesse circuito todo, tanto que ela me ensinou. Assim, foi a Kate mais leve que eu tive, foi a Kate mais que tá tudo certo, tá tudo bem. E isso eu levei para a vida, assim, né? Se tem coisa, gente, que não tem como resolver, resolvido está. Se tem como resolver, não desespera. E ela tinha muito esse perfil, todo esse processo. E, assim, isso me ensinou, tento levar isso para todas as minhas clientes. Eu falo assim, a gente trabalha com arquitetura, a gente trabalha com o belo, a gente trabalha com o bonito. Dá trabalho? Dá. Tem muita gente envolvida? Não tem. Com todo mundo alinhado, todo mundo dá problema, imagina se ter confusão no meio, não é? Então, assim, eu levo muito assim, eu tento levar para essa minha cliente esse mood que eu tinha com a minha cunhada ali no dia a dia, na tratativa da obra. Ela dava risada quando alguma coisa não vai errado. E beleza, resolve. E a vida tem que ser assim, né? E aí, agora, há pouco tempo atrás, ela foi uma situação delicada, porque eu tive um burnout. Quase surtei, quase fechei escritório. Mentira, não faço fechar. Mas ela foi a pessoa que chegou e falou para mim assim, Laura, a vida é um cobertor curto. Esteja consciente das suas escolhas, porque a conta de todo mundo vai chegar. Se você trabalha enlouquecida, deixa suas filhas de lado, a sua conta vai chegar. Eu larguei a profissão e meus filhos estão crescendo, a minha conta vai chegar. De todo mundo vai chegar. Aí, tá ligado? Chega de burnout, né? Então é isso. Esteja consciente das escolhas de vocês, que a conta de todo mundo vai chegar. Isso que você falou, Laura, me lembra muito. A frase que disseram, escolha o seu difícil. Ser casada é difícil, ser solteira também. Ter filho é difícil. Não ter filho também. Ser magra é difícil, ser gorda é difícil. Tudo é difícil, tem que escolher o que é difícil. Então, eu não podia ter falado gorda, não pode, né? Gordinha. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? A gente não tem. O senhor ali, cadê? Olha esse maravilhoso, com a maravilha de chofão. Tem um microfone pra ele? César, leva pra ele esse microfone aqui, por favor. Eu quero pé aqui. Só tem mulheres hoje. Nós somos pop, né? Boa noite a todos, a todas. Feliz dia das mulheres. Idoso agora. Bom dia, sua besta ali na hora. Desculpa. Poderia dizer que eu queria falar que, assim, é um evento com tantas mulheres incríveis do design de hoje. Que sensibilidade, Laura, pergunta para Laura, que sensibilidade você acredita que o olhar feminino trouxe para a arquitetura contemporânea? Acompanho seu trabalho há quase 10 anos, admiro você, o jeito que você comanda a sua família, suas filhas, o jeito que você ensina elas no caminho da arquitetura, de ler o seu trabalho e os seus funcionários. É isso. Mas fantástico. Muito obrigada. Realmente era bem presente lá no dia a dia do escritório. Não sei se vocês conhecem, Malan, né? Então, bastante de conhecer ele.
é um super fornecedor nosso aí de mercado e muito presente, muito prestativo. Muito obrigada pela pergunta. Mas eu acho que... Pode repetir, brincadeira. Eu acho que é onde eu falei, a sensibilidade, exatamente o que eu falei. Qual a sensibilidade do design que você acredita que o olhar feminino trouxe para o universo contemporâneo? Eu acho que é o que a gente chegou a ponto de falar aqui, né? Essa coisa da arquitetura para ganhar prêmio pelo desafiar a engenharia ou pela arte de viver bem, né? Enfim, e dentro também desse leque que a gente fala muito com o cliente, o que é o viver bem para o cliente. A gente é muito preocupado com essa dinâmica da funcionalidade da casa, né? Desse cliente se sentir... O melhor feedback que eu tenho de clientes, sem sombra de dúvida, são os clientes assim: você me arrumou um problema, porque eu já não gostava muito de sair de casa, agora a gente não vai na rua, porque o nosso café da manhã é melhor do que o da padaria. Aquele cliente que não quer pensar na cozinha, porque a cozinha é do funcionário, eu nunca vou lá, ele passa a frequentar a cozinha a partir do momento. Então, você tem que, na verdade, até ensinar, né, dentro de, obviamente, de uma postura de humilde, o que esse cliente... Calma, vamos entender, você não gosta de cozinhar, mas se você passar a gostar, vamos fazer essa cozinha maravilhosa, Cornari. Vamos ter esse ambiente em que a família se... Então, a gente tem muito isso, a gente tem muita rigidez também, né, partindo dos nossos clientes, que é ou não é. E quando você vai com aquela inteligência emocional ali, você vê que o cliente está rígido com o assunto, esquece esse assunto, vai para o outro lado, daqui a pouco ele volta e fala: essa semana eu tive uma cliente no escritório, chegou, viajou, foi para casa dos amigos, voltou e falou assim: ai, dei tanta bisada na viagem, eu tive lá numa cozinha que é exata, nós estamos na divisão 15 do estudo. E aí a cozinha maravilhosa, do jeito que você fez, a gente deu tanta risada. Falei para o meu marido, falei: é a primeira cozinha, aquela hora da crochê é igual. Vou te dar um presente, a gente vai voltar na revisão 1. Então eu falo, esse cliente às vezes tanta rigidez que demorou 15 revisões para ele entender que a cozinha ela precisava ser essa área de como ela pinga. Enquanto ela ria, você chorava, né? Cada ministra, just fazer, meu Deus do céu. Para poder esse presente. Enfim, mas eu acho que a sensibilidade do projeto feminino, desde a funcionalidade dos machinais, do café da manhã, como é que essa pessoa vai... Do fluxo de uma cozinha, de uma criança não passar perto de uma área quente do fogão. Essa pessoa que vem na cozinha, se ela precisa atravessar a cozinha inteira para pegar uma água na geladeira, ou você contém, né, obviamente, dependendo do espaço, tem aquela anticâmera ali, então eu falo: tira o barulho da cozinha, tira o barulho da panela de pressão. Eu quero minha cozinha integrada. Não, mas e você cozinha? 11 horas da manhã, você toma café? Tô. E a panela de pressão vai estar pronta para estar lá cozinhando. Então, a gente vai criando mecanismo desse cliente enxergar uma casa em uso. Porque é raro o cliente que é um ou outro que tem experiência na casa de veraneio. E mesmo o cliente para aquela que tem a experiência da casa de veraneio, ele faz encomendas que você fala assim: olha, tudo integrado, a churrasqueira aqui, a mesa de jantar aqui, o bibi vem ali, vai chegar 4, 5 da tarde, você não quer sentir o cheiro da carne, você não tem um ambiente para mudar e tomar a sobremesa e o café. Não, a gente adora todo mundo junto. A cliente dos 15 revisões chegou e falou assim: a casa que a gente alugou é um horror, tudo junto, não aguento o cheiro da churrasqueira. Logística. A flexibilidade, eu acho que está nessa funcionalidade no uso. Eu não fico desafiando a engenharia, a gente tenta lá no escritório trazer a funcionalidade, a sensibilidade. Casas com 3, 4 andares, assim, tem casas que às vezes a gente, como a gente atua muito com interiores também, a gente faz muito projetos de interior de grandes casas de subsolo, térreo, andar. Aí, assim, desculpa, meninos, vocês não que hoje posso figure, mas escritório de meninos, em que quando você entra num projeto para fazer o interiores, você fala: pera, a área de serviço está no subsolo junto com os carros, os quartos, aí tem o térmico e os quartos lá em cima. Onde é que vai trocar a água do balde?
Aí, normalmente o marido faz assim, falei, na sua pia. Ele, pelo amor de Deus, falei, vamos criar o DRL, um depósito material de limpeza fora dos quartos. Eu tenho que ter um apoio de serviço. O marido já fala assim, meu Deus do céu, onde que elas trocam hoje o meu balde, sabe assim? Então, esse raciocínio é a sensibilidade feminina que precisa. Muito bom, muito bom, muito bom. Temos mais alguma pergunta ou a gente temos aí? Vou finhar essa master para Bom dia, queria parabenizar vocês por essa palestra maravilhosa. Sou de Brasília, então minha segunda DW, então eu amo vir aqui na Unari. A gente sempre aprende muito. E eu queria saber quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram enquanto arquitetas e empreendedoras durante esses anos de atuação. Isso. Um minuto, acabou. 30 segundos. É só repetir o que vocês falaram antes. 30 segundos cada uma. Vamos lá. Eu acho que o maior desafio é pôr em prática tudo aquilo que a gente tem como meta, porque sempre vão acontecendo coisas e a gente tem que colocar isso tudo para trás. E a inteligência emocional, como a Laura falou, é muito importante. Então, acho que a inteligência emocional para qualquer momento do nosso dia a dia, de arquiteto e como profissional, isso vai fazer toda a diferença, porque você tem bagagem em si. E aí você vai, com os aliados, tudo que a gente comentou, vai dando grandes passos. Bom, para mim, eu acho que o maior desafio vai de encontro aí com o tema da palestra. Tudo isso que a gente já falou aqui, tem todos esses desafios, mas voltando um pouquinho naquilo da união feminina. Os escritórios precisam subir mais, os escritórios precisam se falar mais, os escritórios precisam se ajudar mais, porque somos liderados, os escritórios normalmente liderados por mulheres, em que tem essa coisa competitiva que de enraizada na gente, porque a gente sempre precisou ser competitiva, a gente precisou sempre conquistar o nosso espaço. Só que exatamente isso, assim, é quebrar um pouco dessa barreira da mulher, de ser tão competitiva, né, que a gente falou assim, voltando lá, né, dos desafios, poxa, a gente entra numa reunião, tecnicamente a gente vem embasado, a gente tira de letra ali. Não é ali o problema é mais macro. É os escritórios se ajudando, os escritórios se unindo para melhorar a posição, para melhorar o posicionamento, entender como a mulher participa mais na frente dessas premiações, desses eventos grandes. Marcam, só te falar, Tweets, que é desde 79, 40 homens ganharam, 6 mulheres. 6. E se você for olhar das 6 mulheres que ganharam, salvo engano, a única que é mulher é a mulher e o marido, é a mulher e o sócio. E o sócio a mulher tá ali, meio assim, né? Assistente, como sempre foi. Mas tudo bem, eu não tenho. Eu acho assim, não tô. É uma provocação que eu falo para mim também. Eu também sou competitiva. Acho que nós somos, né? E eu vejo assim, numa posição em que você vai num evento e que tem 10 escritórios de homens falando de prêmio, de inspirações, da onde que eu trouxe, e tem uma única mulher, a probabilidade dessa mulher estar feliz por ela ser a única ali é muito maior do que essa mulher estar pensando assim, eu tenho que abrir portas para ter 10 outras mulheres aqui. Né? Pensar sempre, a mulher sempre se sente como um destaque, ser a única no meio de 10 homens. A gente tem que mudar essa cabeça. Nós temos que ser 10 mulheres e um homem. Desculpa, menina. Eu acho que você tem que mudar de amigas, Laura. Quem são as pessoas que você frequenta? Você tem que mudar de amigas. Seu núcleo é bem bonito. Então, a gente quer expandir mais. Desculpa, filho. Não, pode falar, pode. Vocês podem se ouvindo bem, sim. Tanto que eu sou uma pessoa. Deixa eu falar só, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de compartilhar. E eu queria deixar esse canal aberto para, de verdade, gente. Acho que já fiz mentorias, eu já recebi mais de 100 pessoas no meu escritório, grupos pequenos de 8, 10 pessoas. Temos as meninas aqui que participaram. Pode ter que falar assim, gostar.
Eu sou realmente de compartilhar. Eu sou de agregar. Eu acho que, assim, a gente, mulher sozinha, pode fazer o barulho que for, não chega em lugar desse. Vai ter um homem que vai sobrepor. Se a gente se unir, a gente chega mais longe. Obrigada, ó. Fê. Você é novinha, você é arquiteta? Então eu vou te contar qual foi a maior dificuldade. Quais são as dificuldades? O cliente aparece no teu escritório com um super sonho. A gente vai lá e fala, eu quero fazer tudo isso, eu quero colocar árvore, eu quero vinário, eu quero colocar... Ele sonha, né, com a casa. Aí ele vai ver o orçamento. Ele acorda. Aí sai pico que vai daqui até aquele... E você tem que tentar ter o jogo de cintura que explicar para ele que não é culpa tua. Porque ele te associa a isso. Ele fala, você tá louca? Você acha que eu vou gastar tudo isso nessa casa? Daí eu falo, bom, mas espera aí, você veio aqui querendo colocar mármore na casa toda. Né? Ele vem com aquele... Você nunca vê, ele vem com um monte de referência. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Então, um desafio gigantesco que você provavelmente vai passar muito, porque você é muito novinha, é isso. É o cliente aparecer no teu escritório, cheio de sonho, e no fim, você é responsável de fazer o sonho dele acontecer no preço que ele quer, no tempo que ele quer, e você lidar com um monte de fornecedores ali, né? Porque às vezes não é nem a sua culpa se a obra atrasa, ou se a obra sai do orçamento, ou qualquer outra coisa, não é a sua culpa. Então, assim, você tem que ter muito jogo de cintura, muita psicologia para aguentar esse rojão, né? Não é verdade? Eu tenho uma técnica boa para ajudar com isso. Ai, irmão, pelo amor de Deus, que é isso? Quanto eu vou gastar nada? Pode fazer que é boa. Essa Gaban com certeza é o maior desafio, mas eu costumo falar, volta na inteligência emocional. Meu cliente de partida, eu falo para ele assim, olha, é minha obrigação como arquiteta, é minha obrigação te mostrar tudo o que tem de melhor do mercado. Quem vai decidir onde vai colocar energia é você, porque eu não sei as suas dores, eu não sei se o seu problema é na hora de dormir, se é a cama milionária, se é a cafeteira, se é... Então eu vou mostrar para você tudo do mercado dele melhor, a decisão final é sua. A gente vai apenas alinhar expectativa, porque assim, não dá para comprar a Ferrari, não dá para querer a Ferrari, comprar o Gol 1000 esperando o mesmo motor. Então, se você não cabe no seu bolso aquilo que eu te ofereci de melhor, não tem problema, a gente vai para outra opção. Mas vamos alinhar a expectativa. Promete para mim que você não vai sofrer. Sim. Porque a loja para final é boa. Propende e você não vai sofrer. Lembra, tem sofá de 600 mil, tem o sofá de 30. Se o sofá de 30 chegar com uma costurinha torta, você fala, puxa, ele foi 30. Maravilhoso, a costura tá linda. Entendeu? Então é um alinhamento. Acho que a nossa profissão diariamente é alinhamento de expectativa. Eu falo para mim, um dos grandes erros que eu já fiz lá no passado, mas faz muito tempo que eu não faço. O arquiteto sem conhecer o cliente a fundo, sem conhecer as dores dele a fundo, de partida sai economizando. Então, o que você economiza de partida e não mostra a melhor opção daquele cenário, a conta pode voltar para você muito forte. Então, você tem que levar na melhor loja de manejado, você tem que levar na melhor loja de eletro. Aí você fala assim, esse cliente não vai pagar. Você não sabe, porque pode ser para ele, né? Eu costumo dar muito esse exemplo das camas Alve, que a gente coloca muito. Que eu falo assim, gente, você não sabe se o problema do casal estão separando porque o marido ronca muito. A cama alta inclina 3 graus, acabou, vocês salvou um casamento. A arquitetura é resolver as dores do cliente. E eu falo para ele, deixa de ter... até brinquei essa semana, eu terminei a reforminha lá do meu banheiro, coloquei a bacia toda e estou com uma cortina da Zara. Então, assim, é um hello, né? Tudo bem, não ficou pronto, mas é sobre isso. Quando eu falo para esse meu cliente, se o seu problema é dormir, não tem problema. Compra a cama certa e depois eu te ajudo com a decoração do quarto. Mas dorme direito. Daqui 6 meses a gente resolve a decoração.
esse cliente, ele vai resolver a câmera, eu vou resolver a decoração, eu vou resolver tudo. Você começar pelas dores dos clientes, né? De uma forma muito discreta. Ótima dica, ótima dica. Fê, quer finalizar o que você estava falando antes? Eu acho que eu só... Então, só terminando, imagina. Só terminando, ela tem essa tática, eu já tenho outra, eu falo, vamos tentar gastar pelas prioridades, né? Então, eu falo, você que tem um quarto de hóspedes, né? Qualquer outro ambiente, não gastar menos ali, vamos priorizar ali, porque tem um acesso à internet, eles vão em cima. A internet é um problema para a gente. Eles entram ali no IA, descobrem tudo. Olha, o seu mármore custa 1.000 e eu descobri o mesmo mármore que custa 400 e aí é isso, entendeu? Aí é o que a Laura está falando, mas o meu mármore tem qualidade, é selecionado, o seu não é. Mas é difícil, é muito difícil porque você lidar com essa expectativa deles e você sempre é culpada de tudo. Então, você tem que ter um pouquinho de tijolo de cintura e você vai levando. Ó, dá certo. Você vai ver que no final tudo dá certo. Ou quando termina a casa, eles, nossa, como foi bom, né? Valeu a pena cada minuto que eu tive aqui, cada segundo que eu gastei aqui, tudo vale a pena. Muito bem, meninas. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada a todos que estiveram conosco. Prazer.